Amigas e amigos, eu quero fazer esse vídeo especificamente para dialogar com o meu sobrinho Jorge Lucas, lá de Marília, no Oeste Paulista. Um beijo, Lucas. Essa questão que você envia para mim, que é uma parte da entrevista que a Manuela Dávila deu no programa Roda Viva, quando ela era pré-candidata à presidência da República, e foi uma edição feita por uma fanpage do Facebook chamada Rio Conservador, com um ponto de vista de direita, da extrema direita, né, a direita mais fascista. E aí ele faz um questionamento sobre esta ideologia, que seria a ideologia defendida pela Manuela. Eu posso falar disso porque grande parte do que a Manuela fala ou falou nesta entrevista no Roda Viva tem a minha colaboração. Eu tenho participado das elaborações, teóricas, enfim, históricas, essas biografias aqui, por exemplo. Estou lançando outra agora, se tudo correr bem, agora no mês de novembro, até o final de novembro, a gente lança essa biografia que pega mais esse período da ditadura militar, dos porões da ditadura militar de 64. Mas a questão, enfim, é o vídeo que ele me manda aqui, editado por esse site conservador. Começa aqui com a pergunta do coordenador, da campanha do Bolsonaro, que é o tal do Frederico Dávila, ligado aí, enfim, a esse setor mais reacionário, que são os conservadores, os grandes latifundiários, que têm uma herança histórica aí, que ele já começa perguntando aqui, ele pergunta o seguinte, da pergunta da reforma trabalhista. Aí na edição eles põem assim, a pergunta é objetiva, ele diz, a CLT é quase ipsis literis da Carta del Lavoro, do Mussolini e tal, que foi implantado pelo Benito Mussolini. Dizem que, como não dizer que o fascismo é de esquerda, uma vez que ele se baseia na Carta del Lavoro, que é a mãe da CLT. Primeiro que é uma mentira histórica. Eu já escrevi muito sobre isso, também é um assunto que eu pesquiso muito. A CLT foi a reunião das conquistas dos trabalhadores. Assim que o capitalismo começou a se despontar no Brasil, o capitalismo no Brasil é tardio, ele demorou para chegar exatamente pelas características de quase 400 anos de escravagismo, que nós tivemos aqui. E aí o Getúlio, na Revolução de 30, no espírito de incorporar todas as camadas sociais, as classes sociais, inserir os trabalhadores na dinâmica econômica, política do país e tal, ele reuniu tudo isso e criou a consolidação, por isso chama consolidação das leis do trabalho. Agora, pode-se dizer, tem influência de práticas, experiências de fora? Com certeza tem. Tem também da União Soviética, da Revolução Socialista, de outubro na União Soviética, exatamente a inserção, porque é a classe, essa dinâmica do capitalismo, capital e trabalho, como é que se relacionam essas duas categorias na dinâmica econômica e, consequentemente, na dinâmica social, na dinâmica política. Como é que as classes se organizam, como elas podem participar. O espírito da Revolução de 30 tinha exatamente esse sentido o Getúlio achava isso, de incorporar e tal. O Lula, de certa forma, também procurou fazer isso, quer dizer, não mexer, não fazer com que houvesse choque, não mexer nesse choque, que ele existe independente de vontades, na verdade. Mas a ideia deles, do Getúlio, era assim, também do Lula também era assim, era de fazer uma composição, quer dizer, que cabe todo mundo, que é uma ideia até que inteligente. Agora, os choques e as contradições naturalmente se manifestam, como se manifestaram lá. Não é à toa que eles suicidaram o Getúlio. Eles criaram uma situação que levou o Getúlio a se suicidar. E não é à toa que eles prenderam o Lula. A lógica do suicídio do Getúlio e da prisão do Lula é a mesma. A CLT compõe isso aí, é parte das contradições do capitalismo do século XX, que aconteceram aí duas grandes guerras mundiais. É importante dizer que nessa bancada todo mundo viu, todo mundo que acompanha, eu digo, o mundo, os debates, enfim, viu que ali tinha uma bancada claramente hostil, típica de cachorros loucos, fascistas, com perguntas
exatamente desse diapasão do mundo fascista. Aí prossegue aqui, ela responde, aí ela põe assim, argumento ad hominem. Querendo dizer o seguinte, que ela não respondeu, resumindo isso aí, que ela não respondeu e tal. Ela respondeu exatamente o que eu estou respondendo aqui. E ela inclusive diz que, diz aqui, ó, a campanha do Bolsonaro era uma campanha exatamente para fugir de questões como essa, que é verdade, o Bolsonaro foge dos debates, foge das polêmicas, ele fala as coisas que ele fala por aí e tal, defende torturas, violência e tudo mais, e simplesmente não comparece nos debates, não faz o debate às claras. Eles põem aqui manipulação mentirosa da história. É exatamente o fascista, O fascista, ele tem esse comportamento, quer dizer, ele não desmente a mentira, ele diz que ele não é mentiroso. A mesma coisa ele usa aqui, põe a legenda assim, manipulação mentirosa da história. Se não é a história que eu estou falando aqui, que ela falou, qual é a história então? É evidente que é uma mentira dos fascistas a história da Carta del Lavoro, É uma mentira da direita. A direita tem interesse, o capital tem interesse em desmoralizar a legislação trabalhista, exatamente porque ela protege o trabalhador. Nessa relação, a parte mais fraca é evidente que é o trabalhador fica à mercê dos interesses dos capitalistas, do capital. Isso não é comunismo, como eles dizem. Isso, quem tratou dessa questão foram os economistas clássicos ingleses, Adam Smith, David Ricardo e tantos outros. Tanto é que a obra do Marx, ela é toda baseada, do ponto de vista econômico, toda baseada em cima das conclusões dos economistas clássicos ingleses. E o que eles estavam fazendo naquele tempo, se não interpretando o capitalismo que nasceu e se consolidou, nasceu com a Revolução Industrial e se consolidou politicamente com a Revolução Francesa. E depois tivemos a independência americana, tivemos, enfim, todo um processo que enterrou o regime feudal para instaurar o regime capitalista. É fundamental entender o que diziam os economistas clássicos ingleses, para a gente entender depois o que o Marx, o Engels e tantos outros, que se chama por aí de marxismo, e os vulgares, os fascistas, chamam de comunismo. Tudo isso é civilização, a história da civilização, como a humanidade se civilizou com a Revolução Francesa, com a Revolução Industrial, como passou a ter um sentido mais de humanidade, senso de humanidade. O lema da Revolução Francesa, liberdade, igualdade e fraternidade. Eu escrevi um artigo sobre isso, vou deixar aqui alguns artigos que eu fiz sobre esse assunto, mas voltando aqui à questão da Manuela, ela responde aqui exatamente isso que eu estou dizendo. Resumidamente, ela está dizendo ali na resposta isso que eu estou dizendo aqui. Evidentemente que ela fala de uma maneira rápida, porque o tempo da televisão é outro, e eles ficam interrompendo ela. Isso aqui é um detalhe importante. Aí os fascistas vão fazendo legenda aqui, dizendo tentativa de retornar e tal, e vão manipulando, inclusive, o que ela diz com as legendas. Vejam bem como é um ardil. Ela vai dizer o argumento de fuga. Não tem argumento de fuga nenhum, simplesmente ela não está respondendo do jeito que eles queriam, no diapasão fascista. Tanto é que eles ficam todos com cara de bunda quando ela responde. Aí entra esse Joel, eu fiz um vídeo, vou deixar o link aqui, Joel Pinheiro da Fonseca, que é um fascistinha aí, Eu conheço ele, já tive embates aí com ele, enfim, E aí ele começa a falar dos regimes, aí a legenda aqui dos fascistas aparece em dados concretos. Aí começa a falar que teve assassinatos na Venezuela, na China, na União Soviética, que são regimes totalitários. Vejam que eles trazem coisas que são de uma outra conjuntura, de uma outra realidade, de um outro mundo, trazem para cá e querem que ela responda. Isso é tipicamente fascista. Quer dizer, eles não entram no mérito. Quer dizer, a questão é brasileira, o que é o Brasil e tal. Teria que se fazer um programa específico para debater esse assunto. Teria que debater. Isso aqui, eu tenho mostrado aqui para os... Viu, Lucas? Tenho mostrado aqui muito essa obra aqui, o William Shearer, que ele fez aqui, nesta versão tem 2 volumes, de 39 a 45. Aliás, de 33 a 39, aqui é 33 a 39, e aqui de 39 a 45, que é a guerra propriamente dita. Aqui é a preparação da guerra,
né, essa primeira versão, e essa aqui é a guerra propriamente dita. O William Shirer é um excelente repórter, né? Ele foi atrás, levantou toneladas, toneladas. Ele diz aqui toneladas. Ele era correspondente do Washington Post. Ele chegou em Berlim em 36 e tal, né? E fez isso aqui. Isso aqui é primoroso para a gente entender o que é o fascismo. Como que o Bolsonaro ascendeu? Se você quer saber, Lucas, como que o Bolsonaro ganhou aí esse impulso, o William Shirer já disse aqui, ó, como, né? Nazismo puro, né? Ele escreveu também, para entender isso aí, ele escreveu isso aqui, ó, essa obra aqui, que eu também já mostrei aqui, né, algumas vezes, nessa versão aqui, são 3 volumes, né? Esse aqui, ó, A Queda da França. Deixa eu mostrar aqui a capa. A Queda da França, né? Aí ele diz aqui, né, o colapso da Terceira República, como a França caiu. Porque a França caiu sem dar um tiro. Porque exatamente tinha Bolsonaros lá. A direita fascista, os bolsonaros de lá, né, foram criando as condições para entregar a França nas mãos do Hitler. Veja como são as coisas. E a União Soviética acompanhando tudo isso. Né, no livro do Hitler, né, que é Minha Luta, ele vai descrevendo como que ele pensava, né, a Alemanha, a nova ordem que ele falava, né, o espaço vital que seria o leste da Europa, né, que seriam escravos, né, do regime dele, da nova ordem e tudo mais, né, e a França fazia parte exatamente desta lógica deles, né, dos nazistas, do regime, né, tanto é que eles foram ali ocupando aquela região do leste, né, primeiro a Tchecoslováquia, depois ocuparam ali a região ali, né, foram abrindo caminho até chegar à Polônia e tal, né. É evidente que cada passo, no meu artigo eu falo disso, eu vou deixar o link aqui, né, a cada passo que os nazistas davam, a União Soviética também tomava suas providências, né. É fundamental entender isso, é fundamental entender o pós-Segunda Guerra Mundial. Tem esse livro aqui também, ó, esse aqui é importantíssimo, né, Dresden. Isso aqui está na lógica, eu peguei isso aqui como exemplo, né? Isso aqui está na lógica da bomba de Hiroshima e Nagasaki, né, a demonstração de força do regime norte-americano, que foi assumindo, né, a lógica da expansão do regime nazista, da nova ordem nazista, do ponto de vista político. O regime norte-americano, né, foi o sucessor do nazismo. Evidentemente que com outras práticas, com outros discursos, mas criando seus expansionismos, os regimes que eles implantaram aqui, o Plano Truman na América Latina, né, as guerras, né, que fizeram a guerra na Coreia, a guerra no Vietnã e tal, né, enfim, todo um processo de corrida armamentista, as guerras no Oriente Médio, né, exatamente para fazer o quê? Conter, cercar, o que eles chamam de comunismo, que seria a civilização contra a barbárie. Quem venceu a Segunda Guerra Mundial foi o, entre aspas, comunismo, socialismo, né, porque tinha exatamente isso, tinha a força moral, a força intelectual, né, os socialistas sabiam exatamente do que se tratava, o que representava o nazifascismo daquela época, né. Hoje, isso tudo está aí, nesta lógica neoliberal, da expansão do regime. Nós estamos vendo aqui a expansão do regime, porque o Bolsonaro é preposto, né, tem esse Paulo Guedes, é preposto do Wall Street, eu tenho comentado muito isso aqui, né, preposto aí do mundo financeiro. Aqui, ó, eu mostrei aqui recentemente essa obra, né, a armadilha da globalização, diz aqui o assalto à democracia e ao bem-estar social. É exatamente o que o Bolsonaro propõe, com a diferença que ele propõe, por isso, a base da violência. Ele diz isso claramente, violência aí contra tudo que ele acha que é inimigo deles e tal, vai criar um mundinho à parte de fascistas. Exatamente o que o Hitler dizia. Agora, tem uma lógica nisso, né? O fascismo, o nazismo também não nasce assim, né? De repente a pessoa dormiu, acordou, a partir da manhã eu vou ser nazista, fascista. Não é assim. Tem uma lógica, o capitalismo ele vai acumulando capital, vai acumulando, né? Consequentemente ele vai gerando contradições, tensões, né? E vão gerando revoluções. São assim que surgem as revoluções. A Revolução Francesa, né, burguesa, ela foi resultado de tensões que foram se acumulando, e foram se acumulando mais tensões, que chegou a Revolução Russa, a Revolução Chinesa, a Guerra do Vietnã, aqui a Revolução Cubana, as tensões, a América Latina vive em constante tensão.
né? Porque aqui é visto como um quintal do regime norte-americano e tem os seus prepostos, como o Hitler tinha as chamadas quinta colunas, né? Aqui tem os seus propostos, as quintas colunas tem aqui. O que é a quinta coluna? É só para uma explicação rápida. O termo surgiu na Guerra Civil Espanhola, antes da Segunda Guerra Mundial. Tinha um general lá que se preparava para marchar sobre Madrid, né, com 4 colunas, e alguém teria perguntado para ele, né, qual daquelas 4 colunas ele achava que era mais importante. Ele disse: nenhuma das 4, a mais importante é a quinta coluna que está dentro de Madrid, fazendo o quê? A sabotagem, fazendo bolsonarismo. Bolsonaro é a quinta coluna dessa lógica aí. Eles vão acumulando, vão mudando o regime, agora o regime de acumulação deles, acumulação de capital, de dinheiro. O regime deles agora é o regime neoliberal. Não é que a gente vai pegar o fascismo lá da Itália, o nazismo da Alemanha e trazer para cá, não é? O nazismo e o fascismo, né, foram daquele tempo. O fascismo de hoje é desse tempo, dessa lógica aqui de acumulação. Agora, o que determina se é fascista ou se não é fascista? As ideias, ideologia. O que é ideologia? É um conjunto de ideias estéticas, morais, religiosas, filosóficas, etc., né, que move determinados conjuntos sociais, classes sociais, camadas sociais. A ideia do fascismo daquela época, né, é a ideia do neoliberalismo de hoje. A ideologia é a mesma. Capital, acumulação de capital. Né? Dizem: não, mas o partido nazista é de esquerda porque chama Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores, não sei mais o que. Né? O Goebbels, que era um marqueteiro exímio nessa arte da manipulação, ele pegou a ideia do socialismo que seduzia os trabalhadores olhavam para o socialismo e diziam: é por aí o negócio. O que ele fez? Ele pegou aquilo lá e falou: não, vamos pegar essa ideia, a gente trabalha essa ideia, mas com sentido de direita, de acumulação de capital. Capital e trabalho, não é a favor do trabalho, como os socialistas, a favor do capital. Aí, mas sim, mas e qual o sentido disso? O sentido disso é o mesmo que nós vivemos aqui no Brasil também, já falei isso aqui. O Partido da Social-Democracia Brasileira é de direita, o PSDB. Aí o que eles dizem, os fascistas? Não, o PSDB é de esquerda, a Globo é de esquerda, tal. Sim, mas o PSDB está a favor de qual parte aí nesta relação capital e trabalho? Está a favor do trabalho ou do capital? Está a favor do capital? Então é de direita. Como que pode ser um partido de esquerda que está a favor do capital? O sentido de direita e esquerda tem um artigo, eu vou deixar aqui tudo, né, que eu explico isso. Vem de Adam Smith, né, dos economistas clássicos ingleses da Revolução Francesa. Né, quem ficava à esquerda no parlamento, que queria uma república, né, progressista, democrática, popular, e a direita que queria que a revolução não mexesse na estrutura da monarquia. Direita e esquerda é isso aí, conservadores e progressistas. Isso aí estava na Assembleia Nacional da França, que depois isso evoluiu para o século XX, o conceito exatamente pegando por aí quem é progressista e quem é conservador, quer conservar aí o status quo. Conservar o status quo hoje é o quê? É conservar o capital. E qual é a lógica do capital? De Wall Street, do parasitismo financeiro, do mundo financeiro. Voltando aqui, aí prossegue ainda eles falando dessa história aí põe essa questão de Mao Tse Tung, que o PCdoB, primeiro que tem mentiras, erros conceituais nas perguntas, né? Que o PCdoB saiu do PCB, essas coisas aí que revela completamente a ignorância, né? A ignorância histórica. Né? Eles pegam aí os conceitos que a direita manipulou ao longo da história e chega aqui e joga na cara da Manuela Dávila nesses programas. Fizeram isso, tipo um comportamento de cachorros loucos, eles não vão no mérito. Sabe? Cada ponto desse aqui teria que ter um programa específico para se debater. Nem aqui, não dá. Esse livro aqui do Pedro Palmar tem 720 páginas, esse aqui do Grabois tem 580 páginas. Aqui a gente viu o tamanho da obra do William Shirley, né? Agora, para se entender isso, eu não vou nem esticar mais aqui o vídeo, porque o vídeo vai mais ou menos nesse batidão. Eles vão com comportamento de cachorros loucos, não deixa ela falar, interrompe toda hora, né? E ela foi precisa nas respostas, exatamente na linha do que eu estou falando aqui. Eu vou ver se eu consigo achar esse vídeo aí, porque aqui está no Facebook, não dá para copiar, mas o link, né? Mas eu vou tentar achar. Se eu achar, eu deixo aqui para vocês. Agora, todo mundo tem a memória aí do programa do Roda Viva. Agora, é importante entender o Brasil. Se eles querem debater tudo isso, né, teria que debater o Brasil, o sentido do Brasil, o sentido histórico. O comunismo matou não sei quantos na Rússia, matou não sei quantos na China, tal. Matou, entre aspas, em quais circunstâncias?
Quem matou mesmo? Né? Por que que houve a Revolução Francesa? Quantos mataram na Revolução Francesa, na Comuna de Paris, né, na Guerra Civil na Rússia, pós-Revolução? Porque a Revolução não foi uma revolução sangrenta na Rússia. Foi uma revolução, as contradições eram tantas que os bolcheviques, os comunistas, tomaram o poder sem grandes choques, sem grande violência. Não teve violência. A violência veio depois, porque as 7 potências capitalistas se uniram para invadir a Rússia. Aí teve a Guerra Civil. Agora, quem matou quem? Como é que foi os guardas brancos e os guardas vermelhos, né? Como é a lógica da guerra, né? Por que que teve a Guerra Civil? Por que que as potências invadiram a Rússia depois da Revolução? Por quê? Quem matou no Vietnã? Quantos vietnamitas morreram na Guerra do Vietnã? Usaram armas químicas e tudo mais. E aí os vietnamitas estavam defendendo a sua pátria, assim como os russos, né, no pós-revolução de 17. Na Segunda Guerra Mundial, os soviéticos defendendo a sua pátria, a sua terra. Né, foram mortos ali 28 milhões de soviéticos defendendo a sua pátria. Evidentemente que tinha as quintas colunas. Eu falei aqui a quinta coluna na Guerra Civil Espanhola, né, e consequentemente teve sim na União Soviética processos de repressão à quinta coluna. Né, pode-se dizer, teve exagero, sim, a história está repleta aí de processos que hoje a gente olhando tem que ser reprovados. Mas é o que a Manuela responde aqui, com precisão. Era o tempo da violência, das agressões. Na Coreia, o regime norte-americano invadiu a Coreia, né, fez guerra química na Coreia, jogou lá, matou gente de maneira cruel, covarde. Né? A direita ela tem essa característica de ser covarde. Né? Aqui, a edição desse vídeo é covarde. As perguntas aqui dos perguntadores do Roda Viva, né, são perguntas de covardes. Porque o covarde ele não entra no mérito. É isso, né? O senhor mentiu aqui, tem uma mentira aqui. O senhor doutor Joel, o senhor doutor, esse aqui, né, do Frederico Dávila, né, o apresentador Ricardo Lessa, né, tudo gente que a gente sabe, os outros que estavam ali, falando, você está mentindo, viu, Lucas? Aí, não, mas eu não sou mentiroso, eu não sei se você é mentiroso, se você não é mentiroso, mas é que você está mentindo. Você tem que responder esta mentira que você está falando aqui. O Hugo Studart, né, quem me acompanha aí, sabe da polêmica que eu fiz com ele sobre a guerrilha do Araguaia, do PCdoB. Né? Agora é isso. Né? O Stalin matou, o Mao matou, né, o Mao Tse Tung, Fidel Castro matou, Che Guevara matou e tal. Agora, mas em quais circunstâncias isso aconteceu? Né? Vamos contar os mortos, já que vocês gostam disso, de manipular a história. Né? Vamos contar os mortos, quem matou quantos no Vietnã, quem matou quantos na Revolução Francesa, na Comuna de Paris, na Guerra Civil na Rússia, na Primeira Guerra Mundial e na Segunda Guerra Mundial. Faz aí a computação disso, a matemática, e diz quanto o capitalismo matou e quanto o socialismo matou. Os que morreram, né, que eles jogam nas costas dos comunistas, na verdade é de responsabilidade dos capitalistas, capital e trabalho. A lógica é essa. E aqui no Brasil, o que nós temos? Nós temos que entender o Brasil. Se a gente não estudar o Brasil e não entender o Brasil, a gente não vai entender nada. Isso aqui, ó, as obras aqui do mestre Clóvis Moura, fala aqui do escravagismo, rebeliões da senzala, como os negros se rebelaram e como eles foram reprimidos por bolsonaristas daquele tempo. Isso aqui também, ó, dialética radical do Brasil negro. O que é o Brasil? O Brasil, se a gente não entender, não é questão só da cor da pele, essas coisas, né? É questão histórica, de classe. Onde estão os negros? Tem um negro aqui que é nazista, tem um negro aqui que é não sei o quê, tem um aqui é LGBT, que é isso, que é aquilo outro, que é bolsonarista, não sei o quê. Não, sim, mas o conceito é social, de classe. Onde estão os negros? Qual é a posição social dos negros na pirâmide social? Como que essa minoria branca, fascista, né, ignorante, obtusa, violenta, né, como ela trata essa gente do povo LGBT, como trata as mulheres? Que o Bolsonaro tem dito das mulheres e tal, né, um comportamento troglodita da idade pré-revolução francesa. Se eles puderem, os bolsonaristas, viu, Lucas? Se eles puderem, eles vão matar tudo que a Revolução Francesa, tudo que se matou da Revolução Francesa para cá, eles matam de novo. Porque como eles querem voltar para trás, como é que eles vão voltar tudo para trás e começar tudo de novo? Olha aí quem é mesmo assassino na história. Né? É importante, e isso progrediu depois, né, depois da República. O Brasil teve aqui os saltos civilizatórios, a abolição,
né, independência e tal, a república, depois da república, porque a república ela dá uma dinâmica, ela acelera as coisas, ela é progressista, né, e consequentemente a reação aumenta, né, exatamente o que aconteceu no século XX, segundo as duas guerras mundiais, né, o capitalismo é isso, a república acelera as coisas, acelera a produção, acelera a dinâmica social, a dinâmica política, separa bem as classes e gera choques, contradições, e aqui no Brasil a gente viu isso, a Revolução de 30, aqui ó, o golpe de 37, esse aqui é um historiador, né, fantástico, produziu uma vasta obra. Ele fala aqui de 37, já mostrei esse livro aqui, como eles forjaram, os bolsonaristas naquele tempo, forjaram o petismo, que eles chamam, né, que naquela época era o comunismo, para dar um golpe sangrento, fascista, assassinar o povo. 64 a mesma coisa. Aqui ó, também já mostrei, isso aqui é uma obra fantástica de um pesquisador uruguaio, né, René Armand Dreyfus. Esse aqui está documentado, isso aqui tem documentos, como os fascistas, os bolsonaristas de 64, né, organizaram o golpe sanguinário, fascista, de latrocidas, para implantar um sistema de corrupção, né, de matar para roubar, como eu digo aqui. Depois, quando eles foram vencidos pela civilização, pela democracia, que veio a Constituição de 88, né, eles começaram a fazer essas tramas que a gente viu aí, que deu na era Fernando Henrique Cardoso, no projeto neoliberal, né, que os fascistas dizem que é de esquerda, né, o Capital e Trabalho, é claramente de direita. O René Dreyfus voltou a tratar desse assunto aqui, ó. O jogo da direita. Aqui ele diz aqui o seguinte, ele explica aqui como a direita trama para impedir o progresso da República. Essa dinâmica acelerada de democracia, de busca da democracia, de busca de distribuição de renda, de justiça social, de soberania nacional, os ideais do povo. O povo vai entrando. Aí o ciclo dos governos Lula e Dilma teve muito disso. O povo vai entrando na dinâmica e vai percebendo, falando, não, eu tenho direito à água, nordestino, eu tenho água aí, eu quero a água aqui. Aí eu chego, Lula, companheiros e companheiras, então vamos jogar água aqui, dá para jogar água aqui sim, com pouco, né, não precisa gastar muito para jogar água aqui, um projeto que vem de Dom Pedro II, ninguém tomou providência, o Lula chegou e jogou água lá para um mundão de gente, distribuir renda, aumento real do salário mínimo, né, criar as cadeias aí com o fomento do BNDES, um incentivo à roda da economia para criar empregos nas cadeias produtivas, a indústria naval, né, a indústria, né, de pequena escala, a agricultura familiar, essas coisas todas, isso dá renda, dá emprego, dá dignidade para o povo. Né, faz a sociedade se humanizar. Né? Portanto, tudo que eles falam aí, os fascistas, aqui nesse vídeo aqui da Manuela, tudo que eles falam aqui de comunismo e com essas manipulações que eles fazem, com essas legendas mentirosas, né? E é importante prestar atenção nas respostas da Manuela por essa perspectiva que eu estou falando aqui. Não pela perspectiva dos fascistas, porque os fascistas aí são bandidos na essência. É gente que, né, atende aí uma lógica, são os agentes dos interesses, né, do submundo. O fascismo é o submundo, por trás do fascismo estão os interesses financeiros, né, essa lógica aí do parasitismo, do dinheiro. E por trás do parasitismo do dinheiro está o mundo financeiro, tem tudo que a gente vê no submundo, aí, tráfico de drogas, tráfico de armas, né, está tudo dentro dessa lógica. É aquela essa história que eles falam, não, vamos prender, né, tem aí a corrupção, a lógica deles é da corrupção, e eles começam a criar uma espécie de guerra interna entre eles, facções, prende um, prende outro, e se enfiam na corrupção, como a gente vê na Operação Lava Jato, a indústria da delação premiada, corrupção pura. O mundo da direita, dos fascistas, é o mundo da corrupção, é o submundo. E no submundo tem de tudo, que a gente sabe que tem aí. É o tráfico de drogas, por exemplo, o tráfico de armas, né, são esses aí que estão aí nos morros, né, que eles vivem acusando, são esses aí os responsáveis por tudo isso. O responsável por tudo isso é o mundo do dinheiro, né, a lógica do neoliberalismo, da qual os fascistas são os seus principais porta-vozes, é a tropa de choque. Né, a bandidagem que vai na frente, os brucutus e tal, né, vou prender, vou arrebentar, acabar com os socialistas, com os comunistas, com os gays, com os negros, etc, etc. A lógica do fascismo, portanto, é uma lógica essencialmente de direita por toda essa trajetória que eu mostrei aqui. Lucas, espero ter ajudado aí nas suas indagações, tá bom? Um abraço, um beijo para você.